E vamos direto agora ouvir o governador do Pará, Helder Barbalho, que saindo dessa reunião com o Eduardo Pazuello, o ministro da Saúde, está falando sobre o que foi dito na reunião. Vamos ouvir. E aí poder começar a vacinação. Esse prazo agrada os senhores? Tem que fazer antes? Existem duas linhas de avaliação. Existe o processo regular por parte da Anvisa e aguarda-se que as vacinas sejam apresentadas oficialmente para que o órgão regulador possa licenciá-los. E ficou acertado de que estes terão prioridade, se avaliará inclusive o processo de emergência do uso destas vacinas. Mas também alinhamos que qualquer vacina que esteja autorizado pelas 4 agências internacionais, elas imediatamente, de acordo com a lei federal, em 72 horas a Anvisa estará com a responsabilidade de revalidá-la, certificá-la para uso em território nacional. E o ministro, pelo menos uma das 4? Não, por uma das 4. Qualquer uma das 4 agências internacionais estarão sendo também utilizadas para a cobertura. Por exemplo, a vacina da Pfizer, a Anvisa já teria condições de autorizar, uma vez que as autoridades do Reino Unido já deram luz verde. No caso da Pfizer, no Reino Unido, eles não utilizaram a agência europeia, eles utilizaram a agência local. A que está habilitada é a agência europeia. Para ficar claro A agência europeia, a FDA, americana, e tem mais 2 que são de outros territórios, que estão na lei federal que está em vigência. Portanto, no caso da Pfizer, se confirmar a informação de que os Estados Unidos estão na iminência do FDA aprová-la, de acordo com a lei federal, em 72 horas estará a Anvisa em condições de poder habilitá-la. Aí passam para a oferta deste produto. E qual foi a fala do Ele ministro? chegou a falar em poder ter uma sincronia no Plano Nacional de Imunização com o de São Paulo em janeiro já, ter alguma vacina. O que o ministro deixou claro para vocês em relação já ao começo da vacinação? Nós apelamos ao ministro de que é fundamental que, efetivamente, o Ministério da Saúde lidere esse processo. Não se pode, de maneira alguma, haver uma disputa entre brasileiros, entre estados, e ao momento em que efetivamente tiver uma vacina que esteja liberada pela Agência de Vigilância Brasileira, que esta vacina possa chegar de maneira igual para todos os brasileiros, de acordo com a estratégia de grupos prioritários, mas que nenhum brasileiro fique sem a igualdade na oportunidade de estar se vacinando. Agora, a Coronavac ela não tem a aprovação em nenhuma dessas outras agências, porque na lei não consta a agência chinesa. Por isso pode ficar a Coronavac num limbo quando da vacinação em janeiro prevista pelo governador? O que efetivamente se tratou é que é necessário que haja a liberação por parte da Anvisa. Em momento algum se tratou em liberar ou validar qualquer vacina sem que esta esteja sob a regulamentação e aprovação da Agência de Vigilância Brasileira, seja em processos que estejam sendo analisados pela Anvisa, sejam processos que sejam validados a partir da autorização das agências que estão habilitadas. A partir dessa autorização do exterior, a Anvisa vai ter que confirmar para daí então o Brasil comprar. De acordo com a lei, a Anvisa em 72 horas ela deve se manifestar aprovando aquilo que já tenha sido habilitado pelas agências anteriores. Exatamente. A autorização emergencial, não é a regulamentação definitiva ainda. Ela pode ser emergencial, como ela pode ser definitiva, de acordo com aquilo que tenha sido aprovado pelo órgão de origem. Nós estamos cobertos por uma lei federal que está vigente, em que, em face à pandemia, se excepcionaliza para que aquilo que esteja aprovado por estas 4 agências internacionais, isto possa ser revalidado e utilizado em território nacional com o registro da Anvisa. Foi definido algum novo prazo? O Ministério da Saúde falou na semana passada em iniciar a vacinação em março. O ministro sinalizou que amanhã estará fazendo a apresentação do plano logístico desta distribuição. Ele apresentou
alguns calendários que estão sendo sinalizados por parte das empresas que produzem a vacina, junto com as ofertas e perspectivas, portanto, para serem cumprindo o leque de imunização. Governador, todo mundo que o ministro participou além do ministro Pazuello? Só o ministro Pazuello. E o presidente Bolsonaro em nenhum momento participou? Governador, ele chegou a falar o prazo da Anvisa analisar, a Anvisa vai conseguir dar uma celeridade nesse processo, porque estão dizendo em 60 dias, já estamos em dezembro. Exatamente. Naquilo que for adentrado diretamente na Anvisa, o prazo regular dito pelo ministro são 60 dias. É fato, e nós colocamos a ele, que nós estamos num momento excepcional e que precisa, portanto, ter uma resposta excepcional, extraordinária no tempo, já que nós estamos tratando da principal agenda de proteção e imunização da sociedade brasileira. Qual a avaliação dos senhores em relação ao acordo com a vacina da Pfizer? Se eu não me engano, parece que ele sinalizou que no primeiro semestre teria 8,5 milhões de doses e o restante no segundo semestre. 8,5 milhões é um número pequeno na avaliação do senhor, considerando que seriam 4 milhões de brasileiros? Nós devemos trabalhar para que todas as vacinas disponíveis sejam adquiridas pelo governo federal. Isso foi um acordo firmado na reunião de hoje, de que todas as vacinas disponíveis o governo federal estará adquirindo para imunizar os brasileiros de acordo com a oferta do produto, sem fazer distinção. Se for a Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca, o que for. O acordo estabelecido hoje com os governadores é de que todas as vacinas que estarão habilitadas pela Anvisa, seja em análise direta pela agência, seja validado às agências internacionais, estarão sendo adquiridas pelo governo federal. Pelo que ficou conversado, pelo que o senhor prevê, essa aceleração dos prazos da Anvisa via essa lei que permite que a Anvisa aceite as vacinas se elas estiverem aceitas por uma das 4 agências. Diante disso, quando é que o senhor acredita que vai começar a ser vacinado o primeiro brasileiro? Nós precisamos primeiro que estas vacinas estejam validadas. Até o momento, na Anvisa não tem o pedido de registro. Portanto, é prematuro estabelecer uma data exata daquilo que está a ser registrado na Anvisa, porque depende de que seja startado o processo de pedido de registro. No caso das internacionais, nós podemos ter a qualquer momento. As informações que nos chegam é de que o FDA esteja na iminência de liberar a Pfizer. Se efetivamente isto acontecer, em 72 horas deve a Anvisa se manifestar sobre isto e este lote que foi articulado pelo Ministério pode estar sendo ofertado para a primeira etapa. Os governadores estão satisfeitos com a condução da política pelo Ministério da Saúde em relação às vacinas? Qual é o entendimento dos governadores em relação à postura adotada hoje pelo Ministério da Saúde em privilegiar determinada vacina em detrimento das demais e também de prever a vacinação somente a partir de fevereiro? Isso satisfaz aos anseios dos governadores representando as populações do país? O entendimento uníssono de todos os governadores. Primeiro, o governo federal deve liderar o processo de imunização. O Ministério da Saúde deve exercer a liderança neste processo. Segundo, não deve haver distinção de vacina. Todas as vacinas que estejam habilitadas para uso devem ser adquiridas. A população brasileira tem pressa em se vacinar, em se proteger. E este foi um compromisso que o ministro Pazuello fez com todos os governadores. Em estando isto validado, compreendemos de que todos estaremos trabalhando de maneira conjunta para o quanto antes garantir a vacinação dos brasileiros. Só uma pergunta, vocês não acham que pode ainda haver uma inércia por parte do Ministério quando ele fala que vai esperar o registro, esperar a demanda, avaliar uma demanda para depois registrar? Não há talvez ainda uma demora por parte do governo federal? Não há, por parte dos governadores, a intenção de sobrestar ou ignorar a Anvisa. Nós precisamos que esteja regulamentada a vacina. Sem esta liberação da Anvisa, seria seguramente uma atitude equivocada. E nenhum governador sinalizou interesse em vacinar ou habilitar sem que a Anvisa tenha dado o seu de acordo.